Chegamos, portanto, à última parte da nossa programação técnica. Teremos agora o 8º painel deste evento, tratando sobre bioeconomia, como atrair investimentos. Vamos começar chamando os componentes do painel. Por gentileza, suba ao palco a senhora Rose Hoffmann, secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental do Ministério da Economia. Por favor, uma salva de palmas. A senhora Jonita Maestre Karoleski, presidente do Fundo JBS, que participará online. Por favor, uma salva de palmas. E a convidada também ao palco a senhora Patrícia Daros, diretora de operações do Fundo Vale. E para moderar este painel, é convidado o senhor Sérgio Leitão, presidente do Instituto Escolhas. Neste momento, usará da palavra para conduzir o trabalho o senhor Sérgio Leitão. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite em nome do Instituto Escolhas. Para que a gente seja o mais rápido possível, eu vou passar a palavra para a secretária Rose, secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental do Ministério da Economia. Bom dia a todos. Obrigada pela introdução. Agradeço inicialmente a organização do evento pelo brilhantismo da oportunidade de tratarmos de um assunto tão relevante, que nos é caro tanto no Brasil como em todos os países hoje. É um tema pujante e que nos requer muita atenção. E não é diferente no PPI, onde eu trabalho hoje, na Secretaria de Apoio ao Licenciamento Ambiental, e que nós temos como grande meta viabilizar infraestrutura sustentável no país, a partir de parcerias com investidores privados, principalmente. Mas, como eu vou falar no decorrer da minha apresentação, a gente também tem algumas obras públicas na nossa carteira de projetos, incluindo o famoso Pedral do Lourenço, que foi falado antecipadamente. E o que eu quero passar o recado hoje para todos vocês? É possível fazer bioeconomia na Amazônia com bases sustentáveis. E para que isso seja possível, eu vou trazer algumas palavras-chave que a gente sempre ouve dos investidores: previsibilidade, segurança jurídica e regras claras. Hoje eu tenho a gratidão de ter essa oportunidade de interagir com muitos investidores de diferentes países, que não querem fazer as coisas de qualquer forma e em curto espaço de tempo. Pelo contrário, o que sempre nos pedem é: me diga o que eu preciso fazer para que o projeto saia no final da linha da melhor forma. Então, o PPI hoje, Programa de Parcerias de Investimentos, trabalha com diferentes linhas de atuação para viabilizar infraestrutura no país em bases sustentáveis. A primeira como foi bem falado no painel anterior, antecipar a variável ambiental no planejamento. A gente tem feito isso não só com infraestrutura de transportes, mas também com o setor de energia e tantos outros que permeiam a carteira. A outra linha de atuação é uma linha mais específica de gerenciamento de projetos. Então, no projeto a projeto, a gente trabalha com gerenciamento de conflitos, aumentar a comunicação. Todo mundo aqui falou desde ontem em melhorar a comunicação. Tem muita coisa que a gente faz e a gente precisa comunicar melhor. Então, todos os projetos que passam pelo PPI, eles têm uma intensidade muito grande de reuniões, debates, interlocução com todos os interessados no projeto, sejam eles contrários ou favoráveis. E a terceira linha é a melhoria regulatória. Se a gente tem todo esse aprendizado no decorrer de um processo, não se deseja que esse aprendizado acabe ao final de um governo. A gente trabalha com infraestrutura, com bioeconomia, com todas essas questões como uma política de Estado. Então, esse aprendizado que a gente tem no projeto a projeto, ele precisa se refletir de forma duradoura nas nossas políticas, programas e planos de governo. E prosseguindo, como é que a gente pode, então, garantir
segurança jurídica, previsibilidade nos investimentos, quando a gente fala no nível de projeto. Como eu falei, a primeira meta é antecipar a variável ambiental. Os projetos que eu conheço de infraestrutura que levaram mais tempo para se concretizar é aquilo que foi falado também no painel anterior, de colocar no licenciamento ambiental a esperança de resolver todos os problemas. Quando a gente fala em licenciamento, a gente fala em escala de projeto. Quando a gente fala em EVTEI, a gente fala em escala de projeto. Então, antecipar a variável ambiental no planejamento não pode ser no EVTEI, ela precisa ser antes do EVTEI, na formulação da política pública. Como é que a gente trabalha com isso hoje? E eu vou usar como exemplo o setor de infraestrutura de transportes. Como foi bem falado, a gente tem o PNL, o Plano Nacional de Logística. Ainda antes dele, de forma bem transversal e de longuíssimo prazo, a gente tem o Plano Nacional de Transportes, a Política Nacional de Transportes, que é uma política de Estado. O PNL ele tem um horizonte de 30 anos. Ele foi recém-aprovado agora excepcionalmente com um horizonte de 15 anos, justamente porque ele passou por uma reformulação para internalizar boas práticas, mas, em regra, o PNL dura 30 anos. O que o PNL faz que é diferente de uma escala de projeto? Ele vai fazer uma análise espacial do território e uma análise das necessidades de resolver gargalos. Então, o que o Brasil precisa para se desenvolver? E também pensando na intermodalidade. Na escala de projeto, a gente vai debater, por exemplo, no Pedral do Lourenço, que foi falado no painel anterior, como fazer da melhor forma aquele projeto. Na Ferrogrão, o que a gente vai debater? Como fazer da melhor forma aquela ferrovia. No PNL, a gente vai debater se é uma hidrovia, uma ferrovia, uma rodovia, porque senão a gente chega a casos, eu diria um tanto quanto absurdos, da gente chegar no projeto da Ferrogrão e tem indicativos de alguns grupos de que seria melhor duplicar a rodovia. Nós estamos em pleno debate da COP26, todos trabalhando no planeta para reduzir emissões, e a gente recebe pressões contundentes dizendo que é melhor duplicar uma rodovia do que fazer uma ferrovia. Esse debate não é no projeto a projeto, não é no projeto da Ferrogrão que a gente vai debater se era melhor duplicar a BR-163. A gente vai debater isso no PNL, nessa fase anterior, que também passa por consulta pública, que também passa por diálogo com a sociedade para internalizar essas percepções. Então, essa antecipação da variável ambiental, ela vem sendo feita, ela pode ser melhorada. E existe um outro documento que também precisa ser mencionado, porque acho que é de interesse de todos, que foi um guia recém-lançado pelo Ministério da Economia, já foi elogiado pelo Tribunal de Contas da União, o que é muito gratificante. No serviço público, a gente está acostumado a receber críticas, aprimorar, internalizar o processo a partir das críticas do Tribunal de Contas. E dessa vez a gente recebeu 10 com estrelinha, com louvor, que foi o guia de análise de custo-benefício para estabelecer justamente essa estruturação da política de infraestrutura no país. O que esse guia faz? Ele considera a variável ambiental no início do planejamento. O primeiro critério mais importante em relação à variável ambiental é justamente o cálculo de emissões. O setor de energia faz o cálculo de emissões na origem da política. O setor de transportes também faz o cálculo de emissões nesse momento da política. E aí, puxando novamente os projetos que já foram mencionados, o Pedral do Lourenço, se a gente conseguir fazer o derrocamento do Pedral para viabilizar a hidrovia, a gente consegue retirar, consegue atingir um patamar de redução de emissões da ordem de 60%. Ferrogrão, a gente está falando em pelo menos, cálculos bem conservadores, pelo menos retirada de 50% das emissões quando comparado com o modal rodoviário. Então, essa parte mais ampla do planejamento, ela é feita, de fato, um pouco antes. Só que o licenciamento ambiental é o instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente o mais famoso, o mais popular. O que a gente precisa fazer? Popularizar as etapas anteriores do planejamento, fazer com que as pessoas saibam o que é. A academia precisa participar dessa etapa do PNL, a sociedade civil precisa participar dessa etapa do PNL, porque a janela é aberta, mas não necessariamente as pessoas estão se sentindo engajadas e não perceberam a oportunidade de se manifestar nesse momento.
Porque se a gente ficar muito focado só na estruturação do projeto a projeto, e aí eu peço desculpas quem fez a pergunta sobre a discricionariedade do gestor fui eu, se a gente ficar muito preso ao projeto a projeto, a gente perde um leque de oportunidades que vem nessa etapa anterior. Dizer que só pode leiloar um projeto se ele tiver licença e projeto aprovado, você tira o brilhantismo da iniciativa privada de fazer uso da melhor tecnologia. O que se busca no licenciamento ambiental? Na primeira etapa, e aí não sei se todos conhecem o processo de licenciamento ambiental brasileiro, mas diferente de outros países, nós temos, para grandes obras de infraestrutura pelo menos, 3 etapas. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Nessa primeira licença, a licença prévia, o que a gente quer avaliar? Alternativa técnica e locacional. Numa rodovia, numa ferrovia, o que vai se avaliar principalmente em alternativa locacional é o traçado da ferrovia, digamos, por onde ela vai passar. E a gente tem exemplos de rodovias hoje na carteira do PPI que deram a volta ao mundo para que fossem viabilizadas. A BR-158 ela teve o seu processo de licenciamento iniciado lá em 2007, pelo menos, e eu posso falar com um pouco de propriedade, porque eu era analista ambiental do IBAMA naquele momento, e hoje eu me vejo como secretária de apoio ao licenciamento ambiental, mais de 10 anos depois, lidando com o mesmo projeto. O projeto que teve início, o seu licenciamento ambiental teve início lá em 2007, até hoje não teve um final da história. E qual é o X da questão na rodovia BR-158? Tem uma terra indígena no meio do traçado. Levaram aproximadamente 10 anos para dizer, dê a volta. É uma decisão que seria mais adequada na escala o quê? De paisagem, quando você faz a gestão do território, e não no projeto a projeto, corroborando com tudo que foi colocado no painel anterior. A BR-080, Goiás, Mato Grosso, da mesma forma, ela dá a volta ao mundo para não passar dentro de uma unidade de conservação. Isso também não precisaria ser feito na escala de projeto a projeto, poderia ser antecipado. Todos esses exemplos que eu estou dando mostram o quê? A gente tem uma diferença clássica entre o que é para ser tratado no licenciamento ambiental e o que precisa ser feito em torno de gestão territorial. Nós temos vários instrumentos nas políticas públicas brasileiras de instrumentos de gestão do território. A gente tem a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente tem a Política Nacional de Unidades de Conservação, a gente tem destinação de território para as comunidades indígenas, para as comunidades quilombolas. São questões georreferenciáveis, todas mapeadas, todas desenhadas, para que se possa planejar numa escala maior. E tudo isso vem sendo aprimorado para que seja melhor comunicado. Acho que com isso a gente consegue viabilizar investimentos, viabilizar a bioeconomia na Amazônia com sustentabilidade. E aí eu vou fazer referência a uma fala que eu ouvi antes ainda do início do atual governo, no momento da transição, tinha recém passado a eleição, e acreditem, pessoas se lançavam a serem ministros ou ministras do meio ambiente com várias propostas, uma delas muito interessante para promover a sustentabilidade na Amazônia, e tinha como se fosse um asterisco no rodapé só tem um problema, que é o problema da logística. Assim, a ideia estava toda montada, só tem um detalhezinho, que é o problema da logística. Esse detalhe é o X da questão. A Amazônia tem uma riqueza belíssima. Eu acho que ninguém aqui discorda do potencial de exploração sustentável, de uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia com a participação efetiva das comunidades. A gente precisa colocar no nosso linguajar que o ser humano ele faz parte de tudo isso. Ele não é um agente externo fazendo uso de uma natureza que lhe pertence, mas ele faz parte dessa natureza. E a gente precisa viabilizar conexões logísticas entre quem produz e quem consome, e conexões também relacionadas à comunicação. Como é que o PPI contribui para isso? A gente tem vários projetos no ambiente que a gente está tratando aqui, então são aeroportos regionais, antes esquecidos, olhava-se muito na estruturação das concessões para os mais rentáveis. Se você quer fazer parceria com a iniciativa privada, você vai oferecer aquilo que
salta aos olhos dos investidores. Mas a gente não fechou os olhos para os aeroportos regionais. É necessário, num ambiente em que o maior transporte é feito pelos rios, mas um transporte rápido, e vamos pensar numa emergência de saúde. Você não vai pegar a hidrovia para passar 5 dias para chegar num hospital, você precisa de algo rápido, algo urgente. Aeroportos. Então, os aeroportos regionais entraram também na carteira do Programa de Parcerias de Investimento com esse olhar muito social, mas que também ajuda a conectar nessa questão da bioeconomia. Produtos com valor agregado superior, eles conseguem suprir esse transporte mais caro também, porque o transporte aéreo, convenhamos, ele é bem mais caro. Em relação a hidrovias, o principal a gente já falou é o Pedral do Lourenço, que teve o licenciamento iniciado em 2013, mas para comunicar melhor, quer dizer que o estudo está parado no IBAMA desde 2013? Não é bem assim. No IBAMA, diferente de alguns estados no país, o processo de licenciamento ele é iniciado com a descrição do empreendimento. E vão passar muito tempo debatendo o que estudar, que é o termo de referência. E só depois é que vai ser feito o estudo e vai ser protocolado para análise. O estudo foi aceito para análise no IBAMA em 2019. Então, hoje a gente tem uma perspectiva muito boa de finalmente ter uma resposta efetiva sobre vai ter ou não vai ter, né, sobre a viabilidade do Pedral. Eu entendo que ele é claramente viável. Quando a gente fala em modais de transporte, hidrovia é o top de todos os menos poluentes, menos impactantes, o que traz mais benefícios para a sociedade e está internalizado na cultura na Amazônia, né, a hidrovia. Então, transporte tanto de grandes cargas, como também transporte de outras pessoas e bens de menor escala. E também eu não posso deixar de mencionar o 5G. Quando a gente fala em conectividade, não é só de transportar coisas ou transportar pessoas, mas conectar pessoas via internet, via dados. E o 5G é um dos maiores leilões já realizados na história. Foi feito de forma muito exitosa nos últimos dias e a gente espera que num curto espaço de tempo a gente tenha grandes resultados também para a Amazônia, porque é assim que se faz. Para atrair investimentos em bioeconomia, a gente precisa de regras claras, vamos comunicá-las da melhor forma. A gente precisa de logística, estamos providenciando, vai chegar. E a gente precisa de conectividade, 5G, vai ter. E é isso, eu encerro a minha fala de forma bastante otimista para que a gente possa prosseguir com o debate. Obrigado, secretária. Eu vou, antes de passar, Patrícia, se você me permitir, uma pergunta bem rápida. A senhora descreveu várias atividades, né, de melhoria da logística, mas a bioeconomia da Floresta em Pé, né, ela exige uma logística descentralizada, porque ao contrário das atividades que são aquelas que impactam muito o ambiente amazônico, como a soja, a pecuária, essa estrutura não requer o mesmo tipo, né, de atendimento por uma ferrogrão, por uma BR-163. Então, nesse nível, né, dessa bioeconomia que procura atrair exatamente as comunidades que operam com bases completamente descentralizadas, o que a gente pode pensar do ponto de vista do Ministério da Economia para essa logística que pede exatamente uma descentralização, que é aquela que permite uma menor agressividade ao território amazônico? Concordo 100%. Questões complexas requerem soluções também específicas. Eu dei mais ênfase à infraestrutura de grande porte pelo fato de ser competência federal. Então, a gente está falando de ferrovia, uma ferrovia de grande porte, uma dragagem, um derrocamento, que estão sob competência do DENIT ou do Ministério da Infraestrutura. Mas, quando a gente pensa em conectividade para essas pequenas populações, a gente precisa pensar numa estrutura de rede, uma escala de planejamento Estado e município, para conectar esses núcleos com essas grandes saídas. E se a gente está falando de produtos com valor agregado alto, a gente vai pensar também em exportação, ainda que não haja escala tão grande.
os produtos brasileiros, e quando tem esse valor bem comunicado, valor agregado, valor social, da tradicionalidade, eles têm um mercado muito grande lá fora. Eu vou usar como exemplo um projeto que foi feito no licenciamento ambiental da rodovia BR-163, e que a gente percebe como é que o impacto é percebido diferente de acordo com o projeto. A BR-163, ela causa impacto ambiental. Qual é o principal impacto que nos gera preocupação? Aquilo que foi mostrado na foto no painel anterior, o efeito espinha de peixe. O que se espera como medida mitigadora, compensatória de um projeto como esse? Não deixar desmatar, não deixar abrir essas rodovias no entorno. Pelo contrário, para que se promovesse o acesso para a terra indígena dos Kayapó, as comunidades indígenas, os Kayapó, pediram ramais, abertura de ramais, que gera mais desmatamento. Por outro lado, você vai ter uma supressão de vegetação, mas você vai conseguir conectar a produção da comunidade Kayapó com diferentes mercados. Então, a acessibilidade, nesse caso, ela foi entendida como conectar pessoas, que eles pudessem fazer uma produção econômica sustentável e transportar essa produção, porque não adianta colocar uma infraestrutura do lado de uma comunidade e falar assim, mas você não. Quando a gente fala em conectar pessoas, tem grandes eixos estruturantes e tem essas ramificações que precisam ser olhadas, seja na esfera federal, municipal ou, dependendo do ambiente, na própria esfera federal. Obrigado, secretária. Patrícia, deixa eu te fazer uma provocação inicial. Você tem uma expertise maravilhosa na área social, né, num lugar que a gente sabe que tem problemas de violência, tem problemas de pobreza, e você está agora, que é o Rio de Janeiro, né, você tem várias experiências super interessantes, e agora você está lidando no Fundo Vale com a Amazônia. E a Amazônia tem também esses problemas, talvez hoje numa escala que começa a preocupar, que é uma região hoje com um índice de violência altíssimo, talvez um dos maiores do país, com problemas de organizações criminosas que, de certo modo, repetem o conflito carioca, que a gente já tem um conflito entre PCC e Comando Vermelho, e a gente tem a pobreza muito intensa, né? Os indicadores sociais da região são péssimos, e temos a floresta. O que é que a gente faz para poder, à luz da tua experiência no Rio de Janeiro, fazer com que na Amazônia, né, a floresta possa ser preservada, mas também as condições de vida da população melhorem, né, de maneira substancial, que é o que a gente precisa para preservar a floresta, gerando renda e tendo bem-estar e felicidade para todo mundo. Essa é a provocação que eu queria te fazer. Fácil. Simples. Pois é, Sérgio. Eu acho que quando a gente olha as questões urbanas, as questões rurais, elas passam pela mesma via, a dificuldade de acesso à renda. Então, a violência, eu acho que em grande parte dela vem em função da dificuldade das pessoas terem uma renda justa, que mantenha a sua qualidade de vida, né? E eu acho que, nessa perspectiva, quando a gente olha a Amazônia e quando a gente olha a discussão da bioeconomia, para nós do Fundo Vale, a gente não vê outra saída para manter a floresta em pé, manter a população que vive na floresta e da floresta, se a gente não dar a esta população condições para que ela se mantenha ali, mas de uma forma justa, igualitária, né? Trazendo uma qualidade de vida e trazendo uma renda que possibilite que ela se mantenha ali. Então, toda a trajetória do Fundo Vale, ela vem um pouco nessa perspectiva, né, de fortalecer essa população, apesar do nosso objetivo ser sempre de um cunho muito ambiental, de como é que a gente mantém esse bioma preservado, conservado, como é que a gente desenvolve iniciativas para efetivamente recuperar, inclusive, aquilo que já foi devastado, tem uma componente de geração de trabalho e renda muito forte por trás. Por isso que a gente fala de impacto socioambiental positivo. Tudo aquilo que o Fundo Vale vem fazendo nos últimos anos é fortalecer esse ambiente de negócios de impacto que tenha, né, esse socioambiental como algo que seja relevante, concreto, efetivo. Só assim que a gente vai tentar e vai mudar esta realidade. Se não for por aí, não tem como. Posso falar do fundo? Ou... Por favor. Eu tinha trazido uma apresentação, não sei se vai ser projetada aqui, mas se não for, também posso começar a falar aqui. Bom, Fundo Vale é um fundo de fomento e investimento. A gente está na Amazônia há 10 anos. Deixa eu...
Peraí. Deixa eu ver se eu... Opa, então vamos lá. A gente tem como missão impulsionar, né, as soluções de impacto socioambiental positivo que fortaleçam uma economia, como eu disse, sustentável, justa e inclusiva. Nesses últimos 10 anos, a gente já aportou 161 milhões, 82 projetos, a gente não fez isso sozinho, uma rede de parcerias muito grande para a gente fazer esses resultados acontecerem. A gente passou por 60 municípios e apoiando aí, através dessa rede de parcerias, a preservação aí de 23 milhões de hectares, olhando, como eu disse, Sérgio, para uma lógica de negócios de impacto social. Então, a gente ajudou a acelerar 206 negócios e trazendo um impacto direto em 5 mil produtores extrativistas beneficiados com as nossas iniciativas. Eu vou falar um pouco do fundo, assim, antes da gente chegar na discussão da bioeconomia e de como atrair esses investimentos, para dizer que isso foi um processo, né? A gente não chegou até onde a gente chegou assim rapidamente, a gente fez uma longa jornada. O fundo, quando ele nasce em 2010, ele nasce muito com uma lógica de fortalecer organizações não governamentais que estavam presentes aqui na Amazônia e que precisavam de um impulso, né? Então, eu vou falar um pouco aqui, por exemplo, de uma iniciativa que a gente teve com o Amazon, que foi investir no sistema, que é o SAD. Vou falar da rede de parcerias que a gente teve com o ISA no Xingu, né? Financiando o rede de semente do Xingu. Eu posso falar do Café Apuí, né? E vem outras organizações que a gente entra, começa a aportar recursos, trabalhar muito próximos e fortalecer essas organizações e algumas cadeias que essas organizações trabalhavam. Em dado momento, a gente, naquela época, nem tinha essa lógica do desafio, né? Mas a gente lançou um desafio para 3 grandes parceiros da gente, para dizer como é que a gente torna a pecuária algo um pouco mais interessante, assim, né? Menos, que causasse menos impacto ambiental. E a gente lançou esse desafio, na época a gente nem tinha esse nome, mas lançamos um desafio e nasceu, dentro de uma organização não governamental, um programa chamado Campo Novo, que era todo um modelo de uma pecuária mais produtiva, mais sustentável, dentro de um arranjo inovador. E esse programa vira uma spin-off e se torna uma empresa, a Apexa, que em 2013 a gente aporta 3 milhões na prova de conceito e em 2019 a Apexa já era uma empresa que estava indo ao mercado captar recursos na casa de 50 milhões, inclusive junto com um fundo inglês, que é um fundo Auxilia. E a gente parou para pensar nesse momento, por que só existe uma Apexa? Por que não existem N outras Apexas? Onde é que estão esses negócios? Como é que a gente faz para que esses negócios, como a Apexa, que tragam um impacto social e ambiental, venham, né, para este mercado? E aí a gente começou a se debruçar, então, naquilo que a gente chama de uma economia, de uma filantropia estratégica e de negócios de impacto. A gente foi conhecer esses negócios de impacto no Sudeste, negócios esses voltados muito para a questão da educação, da habitação, eu estou falando da vivenda, estou falando do doutor consulta, e a gente disse, mas cadê os negócios de impactos, olhando as cadeias da sociodiversidade, olhando as cadeias que estão relacionadas a uma economia regenerativa, olhando as cadeias que estão relacionadas à restauração da floresta de uma forma mais produtiva. E a gente teve dificuldade de ver esses negócios. A gente precisa fomentar esses negócios. E aí a gente chega em 2021, né, com este olhar para essas soluções baseadas na natureza e tendo a certeza de que a bioeconomia é fundamental para que a gente possa nos debruçar, seja do ponto de vista de fazer os nossos investimentos a partir do fomento sem retorno financeiro, seja do ponto de vista de fazer o investimento com retorno financeiro, mas com retorno financeiro justo. Então, a gente, de fato, viveu uma transição, a gente saiu de um financiamento para uma lógica de alavancagem, de buscar resultados para uma lógica de dar escala a impactos, né, e de impactos desejados para impactos mensurados. E aí, quando a gente fala de bioeconomia, Sérgio, esse tema é um tema que não é tão novo, a gente só está mudando o nome, né? A gente chamava de economia verde, bionegócio, biotecnologia, economia da sociobiodiversidade,
Agora, a bioeconomia, como a gente hoje está vendo, ela volta muito atrelada à questão de inovação e de empreendedorismo. Essas componentes são importantes. E junto com essas componentes, um outro desafio que é como é que você conecta, na verdade, esse conhecimento tradicional ao científico e ao tecnológico. Eu acho que aí é que está o grande diferencial, de como é que a gente faz essas startups olhando as florestas aparecerem. A gente já sabe, eu acho que aqui já foi discutido nos últimos 3 dias, a Amazônia tem um potencial inquestionável do ponto de vista de bioeconomia, a gente precisa se apropriar disso e ver isso como uma oportunidade, mas nos últimos meses, eu digo esse ano foi um ano que a gente fez um mergulho profundo nesse tema da bioeconomia, a gente viu que para a gente avançar, a gente precisa de enfrentar alguns desafios, né? Mas que também eles se tornam alavancas, eu acho que a Rose já falou um pouco, ciência e tecnologia, inovação e empreendedorismo, oferta de capital, desenvolvimento de mercados e serviços, e um pouco isso que a Rose trouxe, né? Regulamentação, fiscalização e incentivos, né? Nesse sentido, o fundo disse, vamos colocar aí algumas premissas para que a gente possa, de fato, investir naquilo que a gente entende, né, do conceito de bioeconomia. Não vou citar todas aqui, que o meu tempo está acabando, mas eu vou trazer algumas aqui. Incluir os povos tradicionais indígenas nos arranjos e fortalecer os seus negócios. A gente não vai avançar na bioeconomia se a gente não trouxer quem vive da floresta e para a floresta para o centro dessa discussão. Promover práticas justas de negociação e mercados sustentáveis. Bioeconomia tem que ser bom para o mercado, mas tem que ser bom para quem vive dele também. Então, essa troca ela tem que ser justa, né? Isso é fundamental. Né? Como é que a gente distribui essa renda dentro desse elo, dessas cadeias produtivas? Promover a cooperação, né, e a colaboração e compartilhamento de informações. A gente chegou até aqui, a gente não chegou sozinho, a gente chegou discutindo com várias organizações e instituições que também têm o mesmo desejo que a gente, né, e também querem uma economia mais justa e igualitária. E encorajar aí o consumo sustentável e a segurança alimentar. Isso é um ponto fundamental. A gente trabalha agora olhando, né, quando a gente fala de bioeconomia, para alguns setores produtivos, como economia criativa, reflorestamento, vou falar agricultura sustentável, vou trazer alguns exemplos aqui de como é que a gente vem fazendo isso. Quando a gente olha os desafios que a gente tem relacionados à bioeconomia e a gente estabelece as premissas de como nós vamos fazer esses investimentos, a gente criou uma estratégia de ação de longo prazo, 2030. Isso é um ponto importante também, né? O longo prazo. A gente tem que ser paciente para entender que a gente vai começar a fazer um investimento agora e que esse investimento vai vir daqui a médio e longo prazo. Ele não é gerado amanhã, né? Então, a gente trouxe alguns pontos que a gente está investindo. Então, ciência e tecnologia. Eu também sou diretora do Instituto Tecnológico Vale, que fica em Belém, uma instituição com 60 pesquisadores que desenvolve pesquisas da biodiversidade da Amazônia. E é impossível a gente não relacionar a discussão da bioeconomia com ciência e tecnologia, né? A gente está falando de inovação, de empreendedorismo, a gente está falando de desenvolvimento de mercados locais, logística é fundamental. Sem logística na Amazônia a gente não avança, né? Serviços habilitantes, 5G é fundamental quando a gente fala de negócios e de negócios que têm um potencial de ir, né, para além mares, né? A gente precisa da tecnologia, né, da informação. A gente está falando de oferta de capital, esses negócios precisam ter acesso a esses capitais e a gente está falando de um fortalecimento desse ecossistema de impacto. Eu trouxe alguns exemplos aqui daquilo que a gente já vem fazendo. Então, o Fundo Vale vem apoiando o Instituto Conexo, que já esteve aqui com vocês, né? A gente, ano passado, aportou recursos para o plano de resposta socioambiental ao Covid. A gente já tinha investido na Conexus anteriormente, em algumas organizações, veio a Covid e a gente sentiu a necessidade, então, da gente rapidamente reorientar o aporte do nosso recurso para que esse plano ele desse conta, né, dessas organizações, para que elas não, na metade do caminho, elas não perdessem o fôlego financeiro. Então, a gente fez um aporte nesse plano de resposta. A Mais é uma aceleradora de impacto. Então,
quando a gente fala de bioeconomia, eu estava com o meu colega Erasto ali, antes da mesa, dizendo, tem dinheiro, o que falta são bons negócios, e para bons negócios a gente precisa fomentar, acelerar, né? Então, a gente está investindo na Mais, e eu trouxe um exemplo aqui, que é a Coex, que é uma cooperativa extrativista, que a gente está junto com o ITV, fazendo um mergulho profundo na questão do Jaborandi, e, por outro lado, investindo na Coex. Então, como que, na verdade, a oferta de capital, ciência e tecnologia, e a Mais está dentro a Coex está dentro da Mais, num processo de aceleração, a gente fortalece essa cadeia. A Jornada Amazônica, que é uma jornada de empreendedorismo e inovação de impacto na Amazônia, a gente está mapeando tudo que existe de inovador, né? A gente participa de alguns fóruns e a gente, de 2019 para cá, tem investido no apoio a startups agroflorestais e silvopastoril, uma economia regenerativa, e a gente está aportando aí recursos e fez o surgimento da Belterra e da Caporã, que foram 2 startups que a gente colocou de pé, além da Inoca Bioenergias e Regenera. Como é que a gente atrai investimentos? Do ponto de vista do Fundo Vale, a gente está fazendo isso em cofinanciamento, atuando em redes. Então, o próprio aporte na Conexus é um exemplo disso, né? Então, a gente está casando o nosso dinheiro com outros dinheiros para fazer com que a gente tenha alavancagem, escala e maior impacto. O nosso capital, ele é catalítico, ele é um capital filantrópico, paciente, e a gente tem colocado o nosso recurso em fundos numa cota que aceita mais riscos para que esse fundo consiga atrair outros investidores que não têm apetite de tanto risco como a gente, então a gente coloca o nosso capital paciente ali. A gente tem desenvolvido muitos instrumentos e arranjos de blend finance, misturando capitais diversos aí, com diferentes disponibilidade de risco e de expectativa de retorno. Por exemplo, Café Puí, ano passado, Covid, passou por um período difícil, a gente aportou um recurso sem retorno financeiro e esse ano ele conseguiu captar mais de 2 milhões aí de um investimento. Então, como é que a gente consegue conciliar esses dinheiros, né? A gente está olhando muito arranjos comerciais que conectem esses produtores a grandes players da cadeia da bioeconomia. Então, a gente está hoje conversando com grandes players, por exemplo, da cadeia do cacau, tentando fomentar esse grande arranjo, olhar toda a cadeia do cacau, seja do ponto de vista, inclusive, de pesquisa nessa cadeia, mas seja do ponto de vista de acelerar organizações que estão aí com um projeto de expansão em número de hectares para fazer essa cadeia acontecer, mas atrelando ela a um mercado para compra. E a gente tem também arranjos de garantias para destravar linhas de créditos. O próprio Fundo Conexus, né, que eu vou trazer como exemplo aqui, é um dos investimentos que a gente está tentando fazer para que, de fato, o recurso público e subsidiado avance. E impulsionando aí também compras corporativas com foco nos produtos da cadeia da sociobiodiversidade. Eu trouxe 2 exemplos aqui para fechar minha fala, de como que quando a gente fala fomento a investimento, a gente precisa de ter essas 2 frentes para a gente alcançar resultados sólidos e eficazes do ponto de vista de bioeconomia. O Desafio Conexus, né, o Instituto Conexus, ele nasce em 2018, a gente foi um dos primeiros investidores, né, eles mapearam 1.040 negócios da cadeia da sociobiodiversidade, 402 na Amazônia, 122 no estado do Pará, e de lá para cá passou por todo um processo de aceleração, né, e de fortalecimento desses negócios. Em 2020, a gente precisou mudar um pouco o recurso e colocar o nosso dinheiro ali no plano de resposta à Covid. E agora, em 2021, a gente está ajudando o Fundo Conexus a ser modelado, fundo esse recebendo recursos, não só do Fundo Vale, como de outras organizações. Então, quando a gente olha a escala do fomento ao investimento, né, a gente vê aí o fundo com 50 milhões, né, em investimento, a gente está tentando apoiar 100 mil famílias beneficiadas e destravar, como eu disse, 300 milhões de crédito do Pronaf em 5 anos. São metas ousadas, mas metas importantes para a gente fazer a diferença e trazer resultados efetivos. Quando a gente olha a Mais, parceiros, a Mais nasce dentro do Parceiros pela Amazônia, que era um projeto de aceleração também de negócios. O Fundo Vale apostou para fazer essa spin-off, né, da Mais, que nasce dentro de uma iniciativa, né, para virar uma aceleradora. Então, a gente
trabalhou muito para que a AMAS se tornasse essa aceleradora, e hoje a AMAS foi lançada em 2021, já com 5 cofinanciadores. Primeira chamada com 156 negócios inscritos, 12 serão acelerados e um ticket inicial de 200 mil. Eu trouxe esses 2 exemplos para vocês verem que à frente de fomento e de investimento, elas precisam andar juntas, né? Eu acho que falta muito ainda para a bioeconomia da Amazônia essa estruturação de um ambiente que seja favorável a esses negócios. E eu queria fechar minha fala aqui dizendo uma coisa, Sérgio. Assim como a floresta nos mostra que a riqueza dela está na biodiversidade, que essa complementariedade entre as espécies para manter esse ambiente favorável à manutenção da vida, eu acredito muito que o que tem aqui nessa sala hoje é o que vai fazer com que a gente efetivamente avance na questão da bioeconomia. É o poder público olhando para políticas públicas eficazes, são organizações não governamentais fazendo um belo trabalho no chão, no campo, e são empresas e instrumentos dessas empresas, como o Fundavale, com um capital paciente disponível a investir exatamente em negócios desse tipo. Então, eu acho que é um conjunto, né, de organizações, instituições que vão fazer com que a bioeconomia de fato aconteça. Obrigada. Obrigado, Patrícia. E o acontecer passa exatamente pela escala, né? Porque a gente precisa vencer exatamente essa dimensão. Deixa eu só ver. Tá. Eu vou pedir, então, agora que acho que já está conectada a Joanita, que é presidente do Fundo JBS, que vai fazer a sua apresentação virtualmente. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Estamos sim, Joanita. Estar aí obrigada, Sérgio. Pena não poder estar aí pessoalmente, mas é um privilégio poder participar aqui do evento com vocês e ouvindo aí principalmente a Patrícia e a Rose já trazendo, né, todas essas oportunidades. E eu fico feliz porque a Patrícia falou antes de mim e falou numa experiência de 10 anos de fundo, né, Patrícia? E a gente vem conversando já há algum tempo para trocar experiências e buscar aprendizados. Eu estou falando de 1 ano de fundo, né? Então, vou comentar aí a questão do que nós estamos fazendo. Eu acho que importante a forma como a Patrícia encerrou, eu inicio, né? Que eu acho que é muito importante que a gente esteja junto, né? Organizações não governamentais, poder público, iniciativa privada, e acompanhando o evento nos 3 dias, né? Muito tem se falado disso, de quanto a iniciativa privada pode contribuir também nesse contexto. Mas entendemos que temos que fazer de forma conjunta, senão não conseguimos fazer acontecer. Eu vou apresentar aqui, então, o fundo, né? Deixa eu só colocar aqui, estão vendo aqui, então, né? Sim. Então, o fundo, olhando aqui só um pouquinho, deixa eu só colocar aqui. O fundo é uma oportunidade criada aí pela JBS. A JBS lançou aí a estratégia de sustentabilidade, né, ano passado, e entendeu que a sustentabilidade é a estratégia do negócio. Então, além de compromissos que ela assumiu de net zero 2040, de zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2040, e outras políticas de rastreabilidade, né, da cadeia indireta dela, ela optou realmente, né, entendendo que a Amazônia tem uma importância muito grande no equilíbrio aí do clima, ela optou realmente por criar o fundo JBS pela Amazônia. Então, é um fundo sem fins lucrativos, vai além da cadeia da JBS, então não fica só na cadeia dos negócios dela, ela está olhando realmente de forma muito ampla. O propósito é fomentar o desenvolvimento do bioma amazônico, né, promovendo a conservação, o uso sustentável da floresta, mas entendendo que só se faz isso se nós ajudarmos realmente a melhorar a qualidade de vida da população. E optamos por 3 grandes pilares, né, para trabalhar: o restauro e conservação de floresta, o desenvolvimento socioeconômico das comunidades e, como a Patrícia citou muito bem, né, com o uso de ciência e tecnologia, porque realmente é um caminho super necessário e a gente realmente entende que
é uma grande oportunidade levar isso, né, para dentro da bioeconomia, aproveitando a biodiversidade. Nós temos uma governança totalmente independente, né? Então, os beneficiários também são todas as comunidades, associações locais. Nesta governança, nós somos auditados pela KPMG e temos uma estrutura, né, de conselho fiscal e temos uma oportunidade muito grande, criamos um conselho consultivo com muitas pessoas que conhecem e que têm experiência na Amazônia e um comitê técnico que nos ajuda a definir a estratégia e avaliar também os projetos que a gente busca. Dentro da estratégia do fundo, a gente está olhando muito para a cadeia de valor. Então, como é que a gente pode realmente entender melhor essas cadeias de valor do que se produz na Amazônia e ajudar na eliminação de gargalos e criar essa oportunidade, principalmente, de ofertar a produção e buscar a demanda para que isso se encontre e, efetivamente, escalar e replicar negócios. Então, a gente está olhando aí cadeias já estabelecidas, cadeias que podem ser expandidas, né? Então, os nossos projetos, os primeiros projetos que eu vou comentar, já endereçam isso, e também usar a ciência e tecnologia para a questão de buscar soluções disruptivas. Exemplo, buscar ingredientes, né, principalmente para a cadeia de alimentos, que substituam, né, aromas artificiais, conservantes, e que possam se integrar dentro dos produtos das soluções. Toda essa questão das cadeias, a gente entende que a gente tem que olhar também a questão transversal, que é a infraestrutura, né? Ouvimos aí a questão de logística, né? Mas nós podemos falar acesso ao crédito, a questão da assistência técnica, educação, a própria saúde, né? E a gente vê uma grande oportunidade, nós talvez com a experiência da iniciativa privada, podermos ajudar a criar uma melhor gestão dos negócios, né? Então, a própria Patrícia comentou da AMAS, nós também estamos nesse projeto de levar esse conhecimento e esse desenvolvimento. A gente, em junho, lançou os 6 primeiros projetos do fundo, após trabalhar na governança, aí foi estabelecido em setembro de 2020, selecionamos os primeiros 6 projetos, né? E quando a gente selecionou os projetos, esses projetos podem vir internet, e-mail, site, mas a gente também faz estudos para poder identificar as oportunidades. E quando a gente faz esses estudos, a gente precisa estar conversando com quem já está lá há mais tempo. Então, Fundo Vale aqui é um exemplo, mas tem IPAN, tem Conexos, né? Tem o Solidariedade, que faz um ótimo trabalho. Então, quando a gente foi também identificar os projetos, a gente fez essa avaliação do que tinha no mercado também, do que tinha já estabelecido, experiências positivas que pudessem ser replicadas e que pudessem ser escaladas. O fundo, ele começa com um investimento de 250 milhões, da JBS aportou, estamos buscando mais investidores, já estamos com 4 parceiros, e a JBS também assumiu o compromisso de integralizar, né, um valor até 500 milhões como contrapartida do que vier de investimento do mercado. Nosso sonho aí é chegar a 1 bilhão em 2030. Dentro dos projetos selecionados, já tem um investimento de 50 milhões nesses 6 projetos, e são projetos de longo prazo. Nós não acreditamos realmente que a gente possa gerar soluções escaláveis, replicáveis, trabalhando com projetos somente no curto prazo. Eu acho que isso tem a experiência de quem já está, né, e as conversas que fomos tendo ao longo do tempo nos deixaram isso claro. Então, na própria escolha de projetos, a gente percebe aqui uma divisão. São 3 projetos de cadeia e 3 projetos estruturantes. Os projetos estruturantes são no sentido justamente de começar a ajudar, começar a expandir e melhorar esse ambiente, né, essa plataforma, para poder desenvolver novos negócios. Então, a gente tem um projeto aqui do cacau e da pecuária, que é um sistema agroflorestal, rodamos junto com o IPAN e com Solidariedade. Temos o do açaí, que acontece no Amapá, que tem 6 entidades comunitárias que trabalham. A ideia é levar um valor agregado maior para o açaí. Temos o de pesca justa e sustentável, que é a questão do manejo sustentável, né, de peixe, pirarucu e outros pescados. Aqui, principalmente, buscar a demanda para isso no mercado. E os estruturantes, né, a gente está trabalhando com a Conexos no destravamento do crédito, justamente para a bioeconomia. Então, aqui nós estamos até juntos, né, com o Fundo Vale aí, colaborando para a expansão desse ambiente. A AMAS também, que é essa aceleradora, somos também um dos investidores e
Patrícia já deu os números, né, mas tivemos aí mais de 150 negócios vindo, né, e a primeira seleção de 6 negócios está ocorrendo agora. É um projeto de 5 anos, e estabelecemos uma parceria técnica com a Embrapa no pilar de ciência e tecnologia, entendendo que a gente tem uma oportunidade grande de pesquisa e desenvolvimento para descobrir exatamente novas aplicações, né, de produtos da Amazônia. Aqui um pouco de detalhes sobre cada projeto, mas não vou ser exaustiva. Então, o Restaura Amazônia, que é o SAF, nós estamos falando de 1.500 produtores, com mais ou menos 50 hectares cada um. Também estamos falando com a indústria do cacau, né, para a gente usá-los aí como off-taker. A ideia aqui realmente é fazer uma recuperação. Então, se a gente olhar a questão aqui, os 3 pilares do fundo estão aqui dentro. Melhorar a qualidade de vida da população, gerar mais renda, aumentar a produtividade, fazer o restauro, né, nessas propriedades e a regularização ambiental também. Na questão do Programa de Economia Comunitária Inclusiva do Açaí, estamos falando aí também de uma comunidade no Bailique, no Amapá. Pensamos aí, né, que talvez a grande oportunidade é potencializar o trabalho que eles vêm fazendo, e muito bem, mas temos que fazer mais investimentos, até a criação de uma biofábrica do açaí, e talvez até pensar em biofilizar o açaí dentro desse processo produtivo para facilitar o acesso ao mercado. Aqui a grande oportunidade é a gente aumentar o valor realmente hoje que essas famílias recebem pelo que elas produzem. O outro é de pesca justa e sustentável, né? É no Alto Juruá. É um projeto que inicialmente veio com uma demanda de um barco para poder transportar o peixe para o frigorífico, mas nós entendemos que temos uma oportunidade talvez até maior de estruturar aqui até um frigorífico. Então, estamos estudando a cadeia do pescado para identificar os gargalos e as oportunidades e poder talvez fazer até um investimento mais amplo. Ele começou de forma até tímida, mas entendemos agora, olhando essa realidade, que tem muita oportunidade. Aliás, isso é algo interessante, né? A gente, como a Patrícia comentou, depois de 10 anos, né, existem vários aprendizados. Então, aqui a gente também considera que nós estamos aprendendo, né? Cada uma dos projetos, cada uma das iniciativas tem um aprendizado, e o importante é incorporar isso e buscar, né, novas oportunidades, talvez até ampliar. Como eu falei, um dos critérios do fundo, a gente está olhando muito a possibilidade de escalar as soluções, de replicar as soluções, para que a gente amplie esse ambiente da bioeconomia. E os 3 projetos estruturantes, então, é o de crédito, mais de 2.500 famílias que a gente quer buscar aí, destravar 20 milhões de créditos do Pronaf. A Conexus tem feito esse trabalho no campo muito bem, né, com experiência, inclusive, anterior. A Karina já esteve aqui falando, né, também do trabalho da Conexus. Eu acho que é uma oportunidade. Nós também estamos estudando já, no segundo bloco de projetos agora, a possibilidade de um cofinanciamento e também de um capital paciente, né, para a gente gerar até mais oportunidades. A AMAS, né, a Patrícia falou muito bem e super detalhado, acho que não preciso registrar aqui, mas eu acho que aqui tem um grande potencial, descobrir negócios, acelerar e gerar essa plataforma. E com certeza a gente vai enxergar os gargalos que a gente vai ter que trabalhar em conjunto, né? E a parceria com a Embrapa, a gente está direcionando nesse momento, no primeiro ano, para uma pesquisa de espécies vegetais que sequestrem carbono, mas também uma busca, né, uma pesquisa em termos de ingredientes que a gente possa trazer para produtos que a gente tem aí na Amazônia. Quando a gente fala em impactos, né, a gente está olhando sempre três aspectos, né? Todos os projetos e iniciativas têm que gerar um impacto ambiental, social e econômico. E eu acho que aqui a gente tem alguns números dos nossos compromissos em relação aos projetos que a gente selecionou, que a gente quer perseguir. Então, a gente está falando aí em redução de carbono, famílias que estão sendo beneficiadas, né? Quantos hectares que a gente vai estar restaurando e, principalmente, né, o aumento de renda, porque, Sérgio, de acordo com a tua pergunta, exatamente feita para a Patrícia, eu também acredito nisso. Acho que a gente realmente tem uma oportunidade de, através do aumento de renda, levar saúde, educação e até reduzir a violência. Para nós, né, a Amazônia precisa de apoio, então a gente entendeu que não dá para fazer nada sozinho. A gente pensa, poxa, 250 milhões, 1 bilhão, é muito valor, mas a gente percebe que existe uma grande oportunidade. Então,
Nós trabalhamos aqui com parceiros, entendemos que não podemos fazer sozinhos, então, estamos falando aqui de todas as parcerias dentro dos projetos, né? As PROC, que é a Associação do Pirarucu e dos Pescados do Alto Juruá, Conexos, a Embrapa, todas as entidades comunitárias que participam aí no projeto do açaí, o Solidariedade, que testou o projeto do Restaura Amazônia anteriormente, né? A nós entrarmos e a gente pôde realmente verificar que é possível fazer o sistema agroflorestal, então eles estão trabalhando conosco. E os parceiros estratégicos que já estão conosco no fundo entenderam que tem um valor muito grande e que trabalhar em conjunto talvez faça muito sentido. Então a gente conseguiu aí já a Elanco, que é uma empresa de nutrição animal mundial, que está conosco aí, principalmente com grande interesse no projeto do Restaura Amazônia. Temos a Aviagen, que é uma empresa de genética de avicultura também, que encontrou também aí uma oportunidade de trabalhar conosco. Overseas, que é uma empresa de Hong Kong de couros também, que também está aportando, e principalmente o projeto do açaí gerou um interesse muito grande da parte deles, e XP, que também aportou, né, um capital inicial agora no fundo, e que está nos ajudando aí na questão, na parceria do crédito, né, no projeto de crédito, e estamos desenhando também uma plataforma, né, eles já estavam trabalhando nisso, de educação financeira para a Amazônia, para os gestores, né. Então, o que a gente acredita realmente, né, é que se a gente trabalhar de forma conjunta, e principalmente as instituições que já têm experiência anterior, essa questão, né, governamental, eu acho que esse evento deixou muito claro isso nos 3 dias, a gente entende que esse é o caminho, né, para a gente conseguir realmente desenvolver a bioeconomia na Amazônia. Obrigada. Obrigado, Juanita. Eu queria só consultar, nós temos até meio-dia, só para ficar... Até meio-dia? Meio-dia em ponto. Meio-dia e 15. Então podemos fazer aqui as provocações e abrir para perguntas do público, estamos tranquilos. Eu queria fazer uma pergunta tanto para a secretária Rose, como para a Patrícia, como para a Juanita, e que é uma pergunta que veio do público que tem a ver com a escala. Acho que a grande questão, né, é como é que a gente potencializa todas essas experiências que foram aqui relatadas, né, para que essa bioeconomia ela possa ter uma expressividade em termos de resultados econômicos, porque senão ela será sempre vista como uma espécie, eu vou usar uma expressão que se ela ficar não apropriada, eu já peço desculpas, ela ficará como uma espécie de primo pobre dessa família de atividades econômicas na Amazônia. E isso vai servir exatamente para que ela seja desconsiderada no conjunto dessas atividades, porque quando você olha os indicadores ligados às atividades da pecuária, da soja, da exploração madeireira, é um volume X, e vai se dizer, não vale investir aqui exatamente porque não tem a dimensão econômica, ou seja, no jogo da concorrência das atividades, ela irá sempre perder, porque iniciará uma corrida com muitos metros atrás. Então, acho que a pergunta, né, para as 3 excelentes apresentações, as 3 excelentes participações aqui o que é que a gente faz para dar a escala que permita a bioeconomia concorrer no mesmo pé de igualdade e recebendo todo o aporte de estímulos, porque a pecuária no Brasil deu certo, a agricultura deu certo, porque isso foi incentivado. A gente criou uma Embrapa, a gente tem subsídios que são generosos, a gente tem financiamentos, a gente tem condições creditícias favoráveis. Então, se a bioeconomia não receber, não é mais, mas o mesmo pacote, ela sempre será aquela que competirá de forma desigual. Eu começo com a secretária Rose. Nesse ponto, eu queria fazer uma ponderação, porque ontem nós tivemos vários comentários no sentido do nem sempre é possível alcançar a escala considerada adequada para uma grande movimentação de mercadoria, digamos assim. A questão-chave você precisa internalizar todos os custos do processo no valor do produto para ver se ele é sustentável. E já colocando dentro da palavra sustentabilidade, a questão econômica.
Você tem o social, o ambiental e o econômico. Se a conta não fechar, aquela produção não é sustentável. Pegando a expressão do primo pobre e associando isso com o licenciamento ambiental. A gente tem um caso de uma rodovia federal que teve colocada como condicionante no licenciamento ambiental que o DENIT tinha que comprar de uma comunidade produção de artesanato. Não tem muita utilidade para o DENIT comprar artesanato de uma comunidade, mas foi visto naquele momento como um meio de viabilizar economicamente a atividade para que eles tivessem uma atividade econômica sustentável. Ora, se ela não tem atratividade financeira ou se as pessoas não se sentem interessadas em comprar pelo valor que se considera adequado, a atividade não é sustentável. Não necessariamente o ponto-chave, então, seja a escala, mas a gente precisa alcançar esse equilíbrio entre econômico, social e ambiental em cada atividade produtiva. Quanto mais próximo de um centro de distribuição, mais fácil de alcançar a viabilidade do projeto. Não necessariamente a escala, mas que o custo do transporte seja internalizado na estrutura financeira e que isso consiga ser escoado. Então, o nível de escala vai depender do valor final do projeto e quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Projetos. Mas tem a discussão ambiental hoje, Rose, pede exatamente essa análise. Se a gente incorporar a externalidade ambiental, né, que hoje ela fica como uma conta atribuída à sociedade, nós teríamos atividades sustentáveis do ponto de vista econômico na Amazônia? Esse é o ponto. Quando a gente internaliza os custos, a gente também internaliza as vantagens ambientais daquele produto. Ele pode ser naturalmente percebido pelo consumidor que se dispõe a pagar mais por isso, ou a gente vai trabalhar com incentivos transversais. A gente está falando muito agora, até por conta do projeto de lei do mercado de carbono, o quanto a sociedade está disposta a pagar por determinado produto. O preço da gasolina subiu, todo mundo concorda que a gente precisa fazer uma transição energética para não ser tão dependente de combustíveis fósseis. Mas a nossa dependência, principalmente no transporte urbano, é gritante ainda. Subiu o preço da gasolina, um bem muito poluente. Quando a sociedade consegue, por si só, entender o valor positivo da questão ambiental e pagar por isso, é o melhor cenário. Se não é isso, precisa trabalhar com alguma ação seja feita até que a sociedade perceba. Mas é isso que eu digo, de forma bem otimista, a gente tem percebido em investidores de grande porte, médio e pequeno porte, essa percepção do valor, que não é só o valor, o benefício que me gera no dia a dia, mas o benefício que gera para as presentes e futuras gerações. A gente está passando por esse momento de transição, de entender o valor da coisa, não só na estrutura financeira do produto. Deve estar voltando a conexão. Não só no valor de venda do produto, na utilidade Bonita, que ele gera, mas no valor agregado a ele. Oi? Eu não estou ouvindo eles. Voltou a conexão, a gente te ouve. A gente te escuta, Juanita. Só um instantinho. E até fazendo referência àquele guia de avaliação de custo-benefício, quando a gente fala em termos puramente econômicos do value for money, hoje a gente já está colocando nesse value for money o valor social daquele projeto. Então, se fechar as contas, o material de construção, o valor do serviço do trabalhador que vai construir aquela obra, o valor do tempo, a conta é assim. Não, mas qual é o valor que essa obra, pensando em grandes obras, qual é o valor que isso gera para a sociedade? Você internaliza isso no custo. É a mesma coisa quando você pensa num produto menor. Internalizar esse valor do produto para o consumidor ou para a sociedade no valor do produto. O melhor cenário é se a sociedade estiver disposta a pagar por isso. Se não, incentivos, ainda que transversais. O value for money é aquilo que, quando você faz ali a descrição do retorno econômico de um projeto de infraestrutura, você informa. E o Instituto Escolhas, que faz estudos na área de economia e meio ambiente, fez uma avaliação para os projetos de hidrelétrica na Amazônia, Marcos, e aí dá um prejuízo de 30%. Ninguém vai investir se você disser que de saída você já está com 30% a menos no seu valor. Então, acho que a grande discussão dos projetos econômicos, ainda mais depois do resultado da reunião
da COP do Clima é exatamente como é que o país se prepara para fazer essa incorporação, porque a gente vai ter isso refletido exatamente no preço dos produtos brasileiros, com a discussão da chamada taxa de ajustamento de fronteira, que vai ser cobrada, né, gostemos ou não, é parte do jogo econômico da atualidade. Patrícia, o que a gente faz para dar escala? Pois é, a gente tem que trabalhar bastante. Eu entendo o que você fala, eu acho que esse foi sempre um grande desafio da gente, né? Então a sensação que a gente tinha é que a gente aportava recursos em determinados projetos, a gente ficava enxugando gelo, né? Porque a gente ficava lá colocando o nosso dinheiro, fazendo o fomento, etc. E aí, né, você vê o desmatamento avançando de forma absurda. E aí a gente pensou, a gente precisa... a PEXA, quando eu apresentei a PEXA aqui, a PEXA foi uma virada de chave na nossa cabeça, Sérgio, porque a PEXA ela vem de uma lógica de um modelo produtivo sustentável e que consegue acessar mercado e a partir desse modelo a gente consegue perceber que ela tinha potencial de ganhar escala. E a gente disse, por que só tem uma? Por que não tem mais? E aí o fundo Vale, por conta dessa experiência, ele assumiu um compromisso com a sua mantenedora, Vale, que lançou uma meta de recuperar ou proteger 500 mil hectares além das suas fronteiras, uma meta voluntária. E a gente disse, por que a gente não tenta fazer isso de uma forma um pouco mais inovadora e interessante? E aí a gente foi, em 2019, final de 2019, 2020, um piloto de 1% da meta de recuperação, que é 100 mil hectares, a gente implantou 1.000 hectares a partir de sistemas agroflorestais. Foi fácil? Não. Qual o problema? Não existia um negócio que dava conta dessa escala. Então, foi aí que surgiu a Belterra e a Caporã. A gente fomentou o surgimento de 2 startups agroflorestais para que conseguisse fazer com que a gente desse escala, né, a essa iniciativa. Iniciativas de sistemas agroflorestais, elas existem, né? Existem e a gente pode enumerar N aqui. Agora, que tem essa capacidade de trazer alavancagem, trazer escala e com ela aumentar o impacto, não tinha. Então a gente fomentou a Belterra e a Caporã. Belterra surge em final de 2019. Hoje é uma empresa que já está recebendo propostas de aporte com um projeto de expansão significativo, então tentando dar conta da escala. Agora, tem muitos aprendizados. Aprendizados que vão desde quando a gente olha determinada cadeia, que é uma cadeia que tanto a Belterra como a Caporã está tentando investir, tem gaps do ponto de vista de conhecimento científico, de questões tecnológicas. Então, a gente precisa, como eu disse, tem toda uma parte de um fomento que ele é importante para que essa escala aconteça, né? Então, você tem que investir pesado aí do ponto de vista de ciência e tecnologia, né? Você tem que investir pesado do ponto de vista de gestão, né? Esse último ano, a gente está tentando colocar de pé 5 mil hectares, com 5 negócios. E muitos dos equívocos e dos erros, né? Porque é bom quando a gente erra, porque a gente tenta acertar, né? Os erros são super importantes nesse processo. A gente vê que muitos dos erros estão na gestão. Então, por isso, você investir dentro de uma lógica de acelerar esses negócios, né? E, por outro lado, assim, como é que a gente atrai um investidor, como a Rose disse, para colocar o recurso num negócio que tem o potencial, mas que ainda está avançando, né? Então, quando a gente olha a jornada de inovação, né, o grande gargalo, né, desses negócios, que podem vir a ser um grande potencial para dar escala, está aqui no começo. Tem poucos investidores dispostos a apostar esse risco. E aí, hoje, quem está fazendo isso, né, são justamente esses fundos, como o Fundo Vale, Fundo JBS, que estão dispostos a colocar o seu recurso para fazer esse negócio passar dessa fase e crescer e dar escala. Não é fácil e não existem negócios capazes hoje de atender a esta escala. Então, por isso que a gente está criando, fomentando o surgimento desses negócios. Então, eu acho que a resposta precisamos, em conjunto, apostar
para que essa escala aconteça no tempo. Obrigado. Juanita, que bom que você conseguiu voltar, você está aqui com a gente. Eu vou te pedir agora a tua experiência como uma pessoa altamente exitosa no setor privado. O que é que a gente faz à luz dessa experiência para que essa bioeconomia tenha essa escala que a gente conseguiu na área da proteína animal, da soja? Ou seja, a gente é um case de sucesso nisso, a gente tem esses insumos aqui, né? A gente tem os produtos. O que é que a gente faz, Juanita, na tua visão? Sérgio, eu acho que começaria, né? A Patrícia acho que passou aí por todos os temas que eu acredito. Primeiro, eu acho que tem uma mudança nesse momento, que é a iniciativa privada entendendo que ela tem esse papel, né? Como a Rose comentou, de esse custo da sustentabilidade colocar dentro das equações de custeio de produto, de cadeia, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo aspecto é a gente realmente entender que essa gestão, essa experiência da iniciativa privada, se a gente consegue levar, né? Por isso que eu falei tanto dos temas transversais aí, que é gestão, educação, saúde, a gente entende que pode levar isso para esse ambiente, e isso são enablers, né? São alavancas que vão ajudar a fazer acontecer. E o outro aspecto é fazer uma análise mais profunda, porque eu acho que muitas chances que a gente tem é de aproximar a demanda, o mercado, que é isso que a iniciativa privada faz, né? Ela identifica a demanda, depois ela produz e faz essa conexão. Eu acho que essa é a grande oportunidade. Na escolha do projeto do Restaura Amazônia, que a gente considera aí o maior projeto do fundo aí na primeira carteira, é exatamente isso que a gente olhou. Nós temos uma necessidade de importar cacau hoje no Brasil. Não faz sentido, sendo o Pará aí, né, um produtor de cacau de alta qualidade. Então, a gente está começando lá o projeto com 1.500 famílias, está aportando gestão, crédito, assistência técnica, que é o que a indústria privada faria. Você falou da proteína animal, a gente sabe dos modelos exitosos, tanto do Cerrado, mas principalmente do Sul, com cooperativas, né, com modelos de gestão de pequeno produtor, que foram exitosos, mas houve investimento inicial, para que hoje, depois de 30, 40 anos, a gente seja aí líder, né, em termos de sanidade, em termos de escala e produtividade. Então, eu acho que essa é a grande oportunidade. O estudo, nós estamos fazendo um trabalho dentro do fundo também, estudo de cadeias, para exatamente tentar identificar e a gente poder ser mais assertivo na hora que a gente coloca os investimentos. E eu acho que, além disso tudo, uma das coisas que eu acredito é exatamente nessa questão de que talvez esteja num ambiente, num momento maduro, né, para a gente falar iniciativa privada, organizações não governamentais e o governo em si. Nós precisamos trabalhar juntos, a gente não tem saída. Se a gente quiser realmente, né, gerar soluções para atrair o capital privado, então tem muitos fundos falando, olha, eu quero resultado, mas eu quero gerar impacto. Ok, então vamos colocar isso na equação. Obrigado, Juanita. Eu queria agradecer a secretária Rose, Patrícia, Juanita. Eu encerro pedindo emprestado tuas palavras, Juanita, para dizer que o que a bioeconomia precisa são as mesmas oportunidades, os mesmos financiamentos, as mesmas tecnologias que permitiu o Brasil ser uma potência na agropecuária, ser um grande produtor de proteína mundial, um grande produtor de soja. A gente tem tudo para replicar, repetir com muito mais sustentabilidade o que fizemos em outros campos da nossa agricultura. É isso que essa bioeconomia precisa para mostrar ao mundo que a gente pode ser uma potência naquilo que se chama das soluções baseadas na natureza, que é o que vai mover, né, a economia no século XXI. Muito obrigado, obrigado a vocês por nos assistirem, agradeço aqui a mesa, né, e me despeço dando uma boa tarde a todos nós. Obrigado, gente. Muito obrigado ao nosso moderador deste painel. Obrigado também às painelistas participantes. Neste momento,